E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Átila Kawauchi. E existe mesmo esse negócio de cor de bosta? Ou essa cor de burro quando foge? Essa cor que fica uma maçaroca, a gente não sabe o que é? Que é aquela cor que quando a gente mistura muito uma tinta, ela vai ficando aquele marrom, aquele meio acinzentado. A gente não consegue mais definir de tanta mistura que a gente fez. A gente nem sabe mais que cor vai dar. Só pra falar pra vocês, as informações dessa pauta eu tirei majoritariamente de um livro que chama Color and Light, do autor James Gurney, e de uns vídeos que eu assisti relacionado, que é exatamente este livro aqui, tá? Eu comprei isso aqui importado, mas é fácil de achar. Ele é um livro voltado para pintura de tela, basicamente, mas a gente vai falar disso. E se você quiser contribuir com o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um padrinho do canal. E agora também você pode se tornar um membro do canal. Em ambas as duas formas, você pode escolher as recompensas que vocês quiserem e fazer uma contribuição mensal. As recompensas são iguais, independente da forma que você quiser contribuir, seja no Padrim ou seja aqui no YouTube se tornando um membro. Uma coisa muito importante de eu falar antes de começar o vídeo é que esse termo cor de bosta eu usei pra tentar portuguesar um negócio e deixar mais fácil de entender, porque vocês sabem o que eu tô falando, né, quando eu tô falando de cor de bosta, quando fica. Mas o termo correto que eles usam no livro é mud color, que numa tradução livre do inglês seria algo como cor de lama. Mas eu achei que esse termo seria mais compreensível e também mais vulgar, mais baixo, mais obsceno, mais grosseiro e mais chulo, porque afinal, isso aqui é o YouTube. Bom, quando a gente tá falando dessa discussão sobre a cor, a mud color ou a cor de bosta, existem basicamente duas escolas de pensamento. A primeira é, tome cuidado com a cor de bosta. Mas sempre que eu falar isso, pensa mud color. É que fica tão melhor cor de bosta. Pra vocês terem uma ideia, existem alguns pintores de aquarela que eles só usam as cores primárias aplicadas com várias camadas translúcidas, uma em cima da outra, e conseguem todos os tons que eles precisam aplicando essas camadas translúcidas. Eles simplesmente não usam marrons nem cinzas. E como eu falei, em hipótese alguma, eles fazem misturas na paleta. O negócio vem a cor pura e eles vão fazendo a mistura através de camadas. É uma coisa tecnicamente bem difícil de se conseguir, você tem que ter um entendimento de cor muito maior. Já alguns pintores que usam tinta óleo, eles são conhecidos por misturarem demais as cores e aí acabam ficando com essa cor de bosta no final, que é esse cinza meio marrom, essa cor que já tá bem desaturada por causa das diversas misturas, que são cores que já estão meio mortas e com cara um pouco já de sujas. Mas é importante que vocês saibam que qualquer tipo de tinta, se você ficar misturando muitas cores diferentes, no final vai acabar dando a cor de bosta mesmo, porque é uma limitação das tintas mesmo, né? Uma hora de tanta mistura, não é igual as pessoas falam pra vocês, não é que elas estejam erradas, mas misturar todas as cores da branco, isso não ocorre com tinta, né? Porque quando a gente tá falando desse tipo de mistura de cores, a gente tá se referindo à luz, e a luz de fato, quando ela se mistura, ela dá a luz branca, mas isso não acontece com tintas, porque as tintas não são luzes, são pigmentos que estão sendo colocados no mídia e estão refletindo a luz, ou seja, é uma coisa diferente, a gente tá simulando as cores de alguma forma quando a gente tá usando tinta. Bom, um dos pintores dessa linha de pensamentos do cuidado com a cor de bosta, chamado Daniel Parkhurst, com certeza estou falando o nome dele errado, mas tá aparecendo escrito aí. Ele afirma que se você não conseguiu chegar no tom que você queria utilizando 3 cores no máximo, você provavelmente tá fazendo errado ou tá usando as cores erradas. E se mesmo assim você souber o que tá fazendo e precisar usar essa quarta cor, você tem que fazer isso com extremo cuidado para não estragar a mistura, porque senão você vai ter que começar tudo de novo. A recomendação dele é basicamente que você tem que ter uma paleta sempre super limpa e usar diversos tipos de pincéis para você não contaminar uma cor com outra, ou seja, uma coisa bem rigorosa mesmo. Agora a gente tem a escola de pensamento contrário, que é a cor de bosta é um mito, ou mud color is a myth. Nessa linha de pensamento com pintores igualmente capazes, o pessoal diz que não existe uma mistura ruim e não existe uma cor que não sirva pra nada ou essa cor de bosta. É muito bom falar sério falando cor de bosta, né? O que existe numa pintura é uma relação mal feita das cores em determinada composição. Uma cor ela tá correta ou não dado determinado contexto. Simples assim. Esse efeito de cor suja ou cores mais mutadas é o resultado de uma má organização das cores na composição como um todo. Isso é muito mais culpa da má organização do que de uma mistura errada ou de uma forma de misturar incorreta. Um desses pintores dessa escola, chamado Eugene Decroix, ele afirma exatamente isso,
me dá a cor de bosta que eu consigo transformar ela no tom de pele da deusa Vênus. Basta que você me deixe escolher as cores que vão em volta. Só pra quem não sabe, a deusa Vênus é a deusa do amor da mitologia romana. Alguns pintores, inclusive, eles pegam todo o resto de tinta que eles têm da paleta deles e eles vão juntando num pote ou num tubo e depois eles acabam, daí fica essa massa cinza e eles acabam usando isso pra misturar com outras cores, né, para conseguir tons com médio valor tonal ou para reduzir a saturação de certas cores. Eles chamam até que essas cores, né, esses cinzas são o que dão tempero para a pintura deles. Então, nessa linha de pensamento, não importa como você vai chegar numa cor e quantas misturas você tá fazendo. O que importa é onde você vai colocar essa cor e com que cores você vai deixar em volta dela. Isso sim vai definir se a composição está certa ou errada e se uma cor vai funcionar ou não. Além disso, de acordo com esse ponto de vista, você não necessariamente tem que ficar limpando o pincel toda hora, ou você ficar usando pincéis diferentes para não contaminar outra cor. Isso é claro, a menos que a composição peça por uma cor que seja extremamente pura. Eu acho que no final, ambas essas escolas de pensamento, elas têm uns bons conselhos que a gente pode aproveitar para o nosso hobby. Por exemplo, a galera do tomar cuidado com a cor bosta defende práticas que vão fazer você ter uma mistura muito mais eficiente. Isso é uma coisa que é muito útil, principalmente no nosso caso que as tintas são caras e vem pouco, né, pra gente até economizar material mesmo e pra gente ter uma noção melhor de como as cores funcionam. Por outro lado, os cinzas, quando você mistura a partir de outras tonalidades, não é simplesmente só preto e branco, a gente ganha uma riqueza a mais nesse cinza ou marrom e você consegue produzir uma cor para dar o tom exato que você quer. Por exemplo, seja uma sombra com um tom frio ou uma pele que você queira dar um acinzentado, só que com um tom um pouco mais quente. E ele termina dizendo que um cinza bem colocado faz a cor pura se destacar muito mais. Bom, como eu falei pra vocês, esse livro é voltado mais pra galera de pintura de quadros mesmo, ou pintura de desenho no geral mesmo. Então, por isso eles vão ter certos artifícios que a gente não teria numa pintura de miniatura, como por exemplo quando ele fala do fundo poder ajudar na composição. A gente não necessariamente tem esse artifício sempre, né? Aliás, a gente quase nunca tem essa possibilidade, porque a nossa miniatura é como se fosse um personagem e o fundo é uma coisa transparente que vai mudar de acordo com quem tá olhando, né? Principalmente se a gente estiver olhando essa miniatura ao vivo, né? Se a gente tirar uma foto dela, a gente ainda tem algum controle sobre o fundo. Então, quando a gente tá pensando em composição, no nosso caso, a gente tem que pensar na figura e na base que vai atender a maioria dos casos, né? Salvo raríssimas exceções que tem gente que faz desenha um fundinho, mas não é uma coisa normal, por exemplo, uma miniatura de board game. Mas é importante dizer que esse lance das misturas, ele é real mesmo, né? Se você exagerar nas misturas, você vai acabar caindo numa cor mais bizarra. Agora, se dá pra você usar essa cor ou não na sua miniatura, cabe do que você estiver fazendo mesmo. Inclusive, no livro, o autor fala que ele enxerga mais problemas com gente usando cores puras demais do que cores bosta, as cores mais mutadas, menos saturadas. Só que eu acho que isso pro nosso hobby já é um pouco diferente, porque como eu falei, a gente não tem o elemento do fundo, né? A gente não pode contar sempre com esse elemento do fundo, então a gente tem que contar a peça sozinha. Então o que se usa normalmente é a gente fazer as cores mais saturadas da peça para que ela se destaque meio que em qualquer fundo que você olhe ela. Claro que existem limitações para isso, você meter um fundo rosa choque não vai ter nada que vai salvar. Então com isso a gente nota que a maioria dos pintores mais profissionais que a gente vê na internet aí, Angel Giraldes, Flame On Miniatures, enfim, dá pra citar vários aqui, a galera sempre puxa mais o contraste, né, e a saturação de certas cores para justamente compensar esse fato da gente não ter o fundo sempre, né, controlado. É claro que numa foto a gente consegue fazer o controle, como eu disse, mas quando a pessoa vai pegar e olhar a miniatura, a gente não tem esse controle. Mas acho que realmente o mais importante a gente ressaltar aqui é que toda vez que a gente vê um tipo de livro desse, a gente tem que pensar que a nossa composição é diferente da composição de um quadro. E tendo isso em mente, a gente tem que adaptar certas regras, né, como eu fiz aqui agora, explicando para vocês, pro nosso mundo de pintura de miniaturas. E se você gostou desse vídeo, dá um like e considere se inscrever no canal. E se você tá gostando desse tema de pintura de miniaturas, eu convido vocês a escutar o Minicast, que é o primeiro podcast de pintura de miniaturas do Brasil. Além disso, eu tenho também outros 2 vídeos de teoria da cor, que se você ainda não viu, eu recomendo que assista, que vão complementar muito bem esse daqui. Com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Agora o YouTube vai sugerir alguns vídeos pra vocês, baseado no seu gosto. Então, se algum te interessar, dá uma olhada que você já tá ajudando bastante o canal.